todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você é novo por aqui e não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a série de exposições no livro de Ruth, feitas pelo reverendo Daniel Basso. O vídeo já vai começar. O livro de Ruth nos conta uma história real de amor, que ilustra verdades profundas sobre como Deus age tratando os corações de cada indivíduo e movendo adiante a história da redenção. É uma pequena história de uma história maior, que se passa em um tempo de grande confusão, onde cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Ela nos conta sobre pessoas que foram buscar a solução de seus problemas longe do povo de Deus, mas só encontraram calamidade e destruição. Ainda assim, o Deus soberano que orquestra todas as coisas e que cuida de seu povo em todo tipo de situação os resgata. Exposição do livro de Ruth. O Deus que guia a história e resgata os seus para o recomeço. Ruth, capítulo de número 3, versículo de número 6, até o versículo de número 15. Acharam? Está escrito assim: Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador, mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite. E será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui, até amanhã. Ficou-se, pois, ela deitada aos seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por esse dia do Senhor e por esse culto. Como é bom cultuar o seu nome. Pedimos que o Senhor fale conosco, que esse sermão se aplique profundamente na nossa vida e que a gente possa mudar. Esse é o grande objetivo, que a gente mude nossa concepção em relação ao mundo, em relação às coisas, em relação ao Senhor, em relação à vida, que a gente possa ser transformado. Essa é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Um dos ensaios literários que eu mais gosto
foi aquele que Chesterton colocou no meio do seu livro Ortodoxia. Em primeiro lugar, quem foi Chesterton? Chesterton foi um apologista cristão, nascido no século XIX, que atuou no século XX e combateu ferozmente o materialismo, o cientificismo, o socialismo, o comunismo, que estavam inserindo, adentrando na sociedade inglesa daquele período. Chesterton foi um escritor magnífico. E em seu livro Ortodoxia, ele coloca dentro do livro esse ensaio literário chamado A Ética do Mundo das Fadas. Eu ontem li o ensaio de novo, acho que é a 20ª vez que eu leio o ensaio, eu gosto demais. Então procure depois esse livro Ortodoxia e procure depois A Ética no Mundo das Fadas. E nesse ensaio literário, Chesterton vai dizer duas coisas. E essas duas coisas talvez sejam o reflexo mais nítido de quem nós somos e de como nós pensamos. Ele diz o seguinte: eu descobri que o mundo moderno usa a linguagem científica do fatalismo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o mundo moderno diz que as coisas são fatalmente como são, porque elas têm que ser assim. Chesterton vai brincar, ele vai falar: por que os narizes têm que ser desse jeito? Por que os elefantes têm tromba? Por que de uma árvore saem maçãs ao invés de sair tigres pendurados pelo rabo? Ele diz, o mundo moderno vai dizer, porque cientificamente árvore só dá maçã ou só dá fruto. E Chesterton diz, como vocês são tolos. Se o Criador quisesse modificar, árvores dariam algodão doce. E ninguém teria nada a dizer sobre isso. Não há nada de cientificamente fatal nesse mundo. Então Chesterton diz, eu descobri que o mundo moderno é assim. As pessoas acham que as coisas são do jeito que são porque elas têm que ser. Porque cientificamente elas têm uma explicação. Mas uma segunda coisa Chesterton descobriu. Ele descobriu que o pensamento moderno, ele tem um sentimento trágico de que o homem é insignificante diante de um cosmos enorme, um cosmos opressor, um cosmos sem sentido, e esse universo em expansão que o mundo moderno diz, transformou o homem em insignificante. Então ele diz, o mundo moderno é cientificamente fatalista e o mundo moderno acredita que o mundo é muito maior do que o ser humano. Ele descobriu que existe um fatalismo ordinário da vida e uma insignificância humana diante da grandeza do cosmos. Qual é a solução para Chesterton? Como é que Chesterton vai solucionar esse problema? Ele vai recorrer à velha tradição dos contos de fada. E não só a velha tradição dos contos de fada, mas a ética e a moral presente no conto de fada. E eu não sei se você já percebeu, no conto de fada, o mal sempre perde. No conto de fada, o herói é sempre virtuoso. No conto de fada, antes de alguém ser amável, ele precisa aprender a amar. Num conto de fada, pequenos gestos mudam histórias enormes. Ele brinca, ele diz o seguinte, você já percebeu que no conto de fada, no conto em que a moça recebe um sapatinho de cristal, ela não questiona por que o sapato é de cristal e não é de couro. Ela não questiona por que ela tem que voltar à meia-noite. Porque talvez ela deveria perguntar por que ela tem que ficar até meia-noite. E Chesterton vai brincando com isso. E vai dizendo que os contos de fada são muito mais realistas do que esse mundo que pregaram e disseram para nós que ele é assim. Por que o conto de fada é muito mais realista? Porque o conto de fada vai dizer
que sementes de árvore, pedra, coisas comuns podem mudar destinos. Nos contos de fada, o sucesso de uma jornada depende de você tocar na madeira 3 vezes. É assim que no conto de fada as coisas acontecem. Se você encontrar o Senhor Túminos e tomar chá com ele, toda a sua vida será transformada. Agora, se você encontrar o Senhor Túminos e ignorá-lo, você estará em sérios apuros. No conto de fada é assim. E na vida real não é? Sim. Às vezes, você perder um ônibus é exatamente o que te fez conhecer sua esposa ou seu marido. Às vezes, você ter aceito uma proposta de emprego ou não ter mudado de país fez exatamente com que você casasse e tivesse os filhos que você tem. A vida real é assim. Mas os materialistas dizem, não, tudo é científico, tudo é causa e efeito. O cosmos gigantesco determina tudo e o homem não é nada. Chesterton diz, que loucura, que loucura. Não existem leis científicas para definir a realidade, porque a realidade é feita de inúmeros acontecimentos ocasionais. Nenhum de nós, eu não sei se você já percebeu isso, nenhum de nós sabe quando alguma coisa que a gente está fazendo vai mudar o nosso destino. É interessante, né? Que você não sabe nem por que você veio aqui hoje, mas talvez a sua vinda aqui hoje pode mudar seu destino. E é assim. Tem gente que chegou na igreja sem a igreja ter placa. É interessante isso. E de repente todas as coisas começaram a fazer sentido. O mundo real muda por causa de um anúncio do jornal, muda por causa de um ônibus atrasado, muda por causa de coisas assim. As portas abrem e fecham num passe de mágica. Mistérios acontecem em todo o tempo e tudo é imprevisível. Nada precisa ser fatalmente do jeito que é. Os contos de fada nos ensinam que a gente deve ficar alerta, porque às vezes a mágica e o milagre aparecem disfarçados num sermão de domingo de manhã. Nessa vida que a gente vive, no ordinário, as leis científicas parecem que dão razão, o cosmos gigantesco materialista parece que nos coloca dentro de uma redoma, e Chesterton diz, tudo isso é loucura. Falando do universo, por exemplo, o universo enorme, sem sentido, que se expande, indomável. Pensar no universo como esse lugar escuro, sem vida, sem graça, sem perdão, sem amor, sem compaixão, sem bondade, sem beleza, é o fim da humanidade. O homem moderno perdeu a capacidade de se ver como uma criatura incrível. E nós somos incríveis, nós temos 2 orelhas do lado. Nós temos um nariz estranho, 2 olhos que se colocam ao lado dele. Uma boca grande, às vezes uma boca pequena, cheia de dentes dos mais variados possíveis. Em cima da nossa cabeça cresce cabelo, alguns caem. O homem é um ser fantástico, que vive num mundo fantástico. E esse mundo fantástico é cheio de oportunidade. Esse mundo fantástico tem uma certa mágica por trás dele. Tem uma certa magia. E dessa magia que nós vamos falar nessa manhã. O tema do nosso sermão é: eu ainda acredito em milagres. E você? É uma pergunta. Chesterton está dizendo, nós ficamos tão materialistas, tão científicos, tão fatalistas, tão insignificantes, que a gente parou de acreditar em coisas que acontecem todos os dias. A gente parou de acreditar que as coisas podem dar certo como num passo de mágica. Para a gente entender a história aqui, o que está acontecendo? Bom, 2 meses se passaram, a colheita está acabando, com a colheita acabando a fome volta a bater na porta de Ruth e Noemi, elas podem viver uma vida de tristeza, de dor, então Noemi sai, é retirada da amargura,
e começa a agir em direção a mudar a história. Ela começa a trocar a tristeza e a amargura pelo arrependimento e pela esperança. Ela troca a angústia e a dor pelo cuidado de Ruth e pela proteção que ela começa a exercer com a sua nora, que também é viúva. Nessa mudança de paradigma da história, nós vimos que uma série de coisas acontecem de forma muito preparada. Detalhes são feitos de forma meticulosa. Ruth tinha que ir em tal lugar, esse lugar Boaz estaria lá, ela tinha que estar perfumada, ela tinha que estar cheirosa, ela tinha que chegar em tal horário, ela tinha que fazer tal coisa, ela não podia ser vista. Uma série de coisas foram passadas por Noemi a Ruth, e Noemi e Ruth cumpriram o desígnio que estava determinado. É claro que não bastava simplesmente cumprir os passos, era necessário ter um otimismo, uma ousadia, uma certa falta de juízo. E nós vimos no sermão passado que a história deu certo, que Ruth fez tudo quanto Noemi havia dito. E nós terminamos a história assim. Ela obedeceu a sua nora e fez tudo conforme havia sido orquestrado. A pergunta que a gente faz é, tá bom, e o que aconteceu? Ruth foi até a eira de Boaz, e quando chegou lá na eira de Boaz, preparada, perfumada, cheirosa, fez tudo o que deveria fazer, mas qual foi o final da história? Hoje nós veremos o final da história. Bom, em primeiro lugar, versículo de número 6, mostra a obediência de Ruth duas vezes. Versículo 5, Ruth diz a Noemi, tudo quanto me disser farei. Versículo de número 6 diz, então Ruth fez tudo como havia sido ordenado. Ela cumpriu cabalmente. Irmãos, nesse mundo mágico que a gente vive, uma dose de obediência pode ser exatamente a condição de transformação. No mundo das fadas, se você pular e atravessar o riacho 3 vezes, você chegará à montanha encantada. No mundo real, se você for obediente às coisas de Deus, Ele te levará ao seu reino mágico, encantado e maravilhoso. Ruth obedeceu. E Ruth obedece e fica esperando exatamente o desdobrar dos passos e dos fatos. Versículo de número 7. Boaz comeu, bebeu e, estando de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Olha como a gente é fatalista, cientificista, como a gente enxerga o mundo sempre do olhar ruim, achando que tudo dá errado e que tudo vai sempre dar errado. Quando você lê o versículo 7, qual é a impressão que você tem? Que Boaz está bêbado. Qual de nós olha para o texto e fala, não, ele não está. Mas o texto não diz que ele está bêbado. O texto diz, Boaz comeu e bebeu e estando de coração um tanto alegre. Ora, você vai sair daqui perto do meio-dia e vai sair daqui e vai almoçar. E talvez o seu almoço venha regado de algum tipo de bebida, refrigerante, suco ou algum tipo de bebida alcoólica. Você não vai se embriagar, você vai comer, vai tomar a bebida que está posta à mesa e logo depois você vai ter aquela sensação de tristeza e satisfação ao mesmo tempo, porque a fome foi embora, você se sente um pouco pesado, mas ao mesmo tempo plenamente satisfeito. A gente é tão inclinado a achar que as coisas dão tudo errado porque existem leis que são contra nós, que a gente não é capaz nem de ler o texto como é que o texto se propõe. Boaz estava sorridente, sim. Havia terminado a colheita. Quem não ficaria sorridente com o término da colheita? Quem, depois de 2 meses de trabalho, não comeria um bom prato de comida, tomaria uma boa taça de vinho e depois diria, eu vou deitar nos cereais que eu produzi com as minhas mãos? Boaz fez isso.
com uma calma excessiva na alegria da vida. No ordinário da vida, ele está calmo, sereno, tranquilo e feliz. Mas Ruth está lá, talvez escondida atrás dos montes de cereais. Ela está lá esperando a hora certa. Noemi disse, deixa ele deitar, quando ele deitar você chega de mansinho, descobre os pés dele e deixa com que ele diga a você tudo o que vai acontecer. E olha a continuidade do texto. Então chegou ela de mansinho, descobriu os pés e se deitou. E olha mais uma vez como a gente é fatalista. O que a gente diz? Está aproveitando que ele está bêbado, está indo lá abusar do homem. A gente olha para o texto e diz, aqui tem uma relação homem e mulher. Não, irmãos. Ela descobriu os pés dele para que ele tivesse frio no meio da noite. E eu disse na semana passada, e cortou do sermão, graças a Deus, que tem gente que dorme de meia e precisa da meinha quente para esquentar o pé, como eu, e talvez isso seja exatamente o que está acontecendo. No mundo das fadas, a gente não coloca uma meia na lareira para que ela seja cheia de presentes? No mundo real, a gente descobre o pé e deixa ele sem meia para que as coisas deem certo. É pura mágica. No fim das contas, é pura magia. O que aconteceu aqui foi isso. Ela deixou os pés dele de fora e deitou no pezinho dele. E ficou ali quietinha. Agora, a gente não pode esquecer que a cena é toda tensa. As batidas nervosas do coração de Ruth, se a gente prestar um pouquinho de atenção no texto, a gente consegue até ouvir. Ela está tensa. Ela não sabe se vai dar certo ou não. Ela não sabe se ele vai acordar. E se ele acorda e xinga ela. E se ele abusa dela? E se ele maltrata ela? Essa mulher está com o coração cheio de medo. Até que pela meia-noite, alguma coisa acontece. E não é legal que nos contos de fada as coisas também não acontecem nas 12 badaladas do relógio? Na meia-noite, dá até para ouvir o autor dizendo, dá para ouvir o gongo do relógio. À meia-noite, o homem acordou. E ele acordou e se assustou. É lógico que acordou e se assustou. Ele viu uma mulher deitada nos seus pés. Ele talvez tenha acordado por causa do frio, tentou puxar o cobertor, não achou, tentou esquentar os pés, não conseguiu achar um lugar, acordou, olhou e falou, meu Deus, quem é essa mulher? Uma mulher está deitada nos pés dele. E eu não sei você, mas eu acordo com sono. E eu demoro um pouco para engrenar. Eu não acordo a 100 km por hora. Eu costumo acordar a uns 2 km por hora. Né? Eu desligo o despertador umas 4, 5 vezes. Né? Ele continua lá, eu falo, fica quieto. Deixa eu demorar um pouco mais para levantar. Imagina um homem que comeu bem, que bebeu, não está bêbado, mas comeu e bebeu, dormiu, cansado, trabalhou o dia todo, acorda meia-noite, como é que ele vai acordar? Ele acorda bobo, ele acorda sem saber o que está acontecendo. E ele vê uma figura ali nas sombras, ele não sabe quem é. Meio que junta as roupas, arruma o cabelo, não sabe o que está acontecendo, é assim. No mundo científico e fatalista, tudo é causa e consequência. Maçã é sempre vermelha. Ai, meu Deus do céu. No mundo das fadas, maçã pode ser maçã do amor. Ela pode ser diferente. Ela pode ter outra cara. O que aconteceria nessa história? Quem és tu? Será que Boaz vai bater em Ruth? Será que essa mulher se perderá para sempre? E a gente é tão fatalista, a gente é tão acinzentado, que a gente olha para o texto e diz, vai dar tudo errado. A gente já começa todas as histórias dizendo que vai dar errado. E não é história bíblica. Parece que a gente começa a nossa história dizendo que vai dar errado. Ah, vai dar errado. Vai lá, propõe isso. Vai dar errado. Já sei que não vai dar certo. Mas tenta fazer aquilo. Vai dar errado. Já tentei, já pensei, já descobri que não tem lógica. Não vai dar certo. Esse é o mundo materialista, cinzentado. Esse é o mundo do homem científico.
Mas o mundo das fadas é um mundo que, se a gente bater na porta, talvez a casa toda vire uma casa de chocolate. No mundo das fadas, talvez a gente consiga tirar a vovozinha de dentro de um lobo feroz. Quem és tu? Pergunta Boaz. Ela responde, eu sou Ruth, eu sou a tua serva. E aí, se ficasse aqui o texto, estava tudo bem. Mas a mágica começa a acontecer para valer. Porque ela olha para ele e fala, estende a tua capa sobre a tua serva. O que ela está fazendo aqui? Ela não está falando, dorme comigo. Não é isso que ela está falando. Ela está falando, casa comigo. Então imagina, o homem trabalhou o dia todo, colheu o trigo, comeu, bebeu, foi dormir, acordou meia-noite assustado, olha para uma mulher e fala, quem é você? O que você está fazendo aqui? Ela fala, eu sou Ruth. Quer se casar comigo? Eu fico perguntando que resposta que ele vai dar, meu Deus do céu. Como assim casar com você? Tá tudo doido essa história aqui. No mundo científico materialista, para dar certo o pedido de casamento, deve ser dado pelo homem com um anel, de joelho, no jantar. No mundo das fadas é a mulher que pede no meio da noite no monte de cereal. A gente precisa entender que o mundo que a gente vive é diferente desse mundo científico e materialista que disseram que é assim. Esse mundo nosso é mágico. Ela diz, casa comigo! Casa comigo porque você é o único que pode dar descendência ao meu falecido marido morto. Ela não diz casa comigo porque você é o mais rico. Ela não diz casa comigo porque você é o mais belo. Ela não diz casa comigo porque eu estou apaixonada por você. Ela diz casa comigo porque você é o único homem nesse mundo que pode honrar o nome do meu falecido esposo que morreu lá nas terras de Moab. Só que se a gente olhar para essa história, e como a gente olha dizendo que vai dar tudo errado, né? A gente olha dizendo que vai dar tudo errado, o homem está bêbado, vai molestá-la pessoalmente, vai molestá-la sexualmente. Quando a gente olha isso, a gente acha que vai dar tudo errado, porque na maioria das vezes, nesse mundo as coisas dão errado, e nós fomos levados a acreditar que tudo será sempre igual. Essa história aqui remete a uma outra história do Antigo Testamento. Uma história que aconteceu lá em Gênesis, capítulo de número 19, versículo 30 e 38. Essa história foi contada assim. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem, nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas para que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou, se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais nova fez a mesma coisa. Ele também não percebeu o que estava acontecendo. Versículo 36 diz que ambas engravidaram. A mais velha teve um filho e chamou de Moabe. A mais nova teve um filho e chamou de Ben-Ammi, que é o pai dos amonitas. No passado foi uma história assim. Agora, vamos tentar ser um pouquinho mais mágico do que científico. Ninguém percebe quando alguém se deita do lado e quando alguém se levanta. O que o texto está dizendo aqui é que a corrupção atingiu níveis tão grandes que na maioria das vezes vinho é interpretado como bebedeira, que na maioria das vezes há sempre o homem mau tramando coisas ruins, que na maioria das vezes esses atos ruins vão trazer mais de sabor. E esse ato aqui das filhas de Jó trouxe à existência Moabe e Amon. E Moabe e Amon é exatamente o pano de fundo da nossa história, porque Ruth é moabita. Então a história iria se repetir.
Ruth iria embebedar Boaz, iria dormir com ele, iria quebrar o pacto, iria trazer maldição. Sabe qual é a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente olha para a vida? Quem foi que disse que tudo será sempre igual? Quem foi que falou? A lei de Murphy? Que diz que tudo que dá errado tem que dar errado e tudo vai ser sempre igual e ninguém vai escapar desse círculo vicioso que a gente vive? Não! Quem foi que falou que tudo tem que dar errado? Quem foi que disse que se um dia as coisas deram errado, sempre seria assim? Irmão, ninguém falou isso e eu não sei porquê. Eu e você achamos que sempre vai dar tudo errado. Se a gente não tem uma explicação lógica, não vai acontecer. Se um dia deu errado, vai dar errado de novo. E se a coisa foi feita de forma ruim no passado, vai ser feita de forma ruim no presente. Aqui uma grande lição. Aprenda a olhar o texto por aquilo que o texto diz. O texto não está dizendo que tudo vai acontecer de forma errada como um dia aconteceu. E se o texto aqui não está dizendo que tudo que está errado vai se repetir, eu tenho que dizer isso para você. Quem foi que disse que na sua vida tudo que deu errado vai dar errado de novo e vai se repetir para sempre? Quem foi que disse que as coisas não podem ser diferentes? Quem foi que disse que um detalhe não pode mudar a história? Se a gente continuar olhando o texto, versículo de número 10, o milagre acontece. Boaz poderia dizer, vai embora menina, some daqui. Eu lá quero ser resgatador de alguém, eu lá tenho compromisso com seu marido que morreu. Morreu não é problema meu. Eu não quero saber de você. Suma daqui. Onde já se viu pedir em casamento um homem mais velho? A resposta podia ser essa. E a gente olha para o texto e diz, é exatamente assim. Se a gente não acredita que é assim no texto, a gente olha para a nossa vida e diz, é exatamente assim, vai dar errado. Mas o milagre acontece. Boaz olha para ela e fala, bendita és tu do Senhor, minha filha. Boaz olha para ela e fala, como você é abençoada, menina. Como você é abençoada. E Boaz aqui não molesta essa mulher. Boaz não levanta um dedo para essa mulher. Boaz não faz nada contra a lei. Ele olha a mulher mais jovem e a chama de minha filha. Olha isso. No mundo científico isso aqui daria errado. E como deu errado no passado, vai dar errado de novo. Porque existe um cosmos gigantesco que oprime as pessoas. Mas no mundo das fadas, milagres acontecem. No mundo das fadas, a magia acontece. E aqui a magia acontece no coração de Boaz. E ele diz para essa mulher, ao invés de recriminá-la, ao invés de agredi-la, ao invés de jogá-la para fora, ele diz, melhor fizeste a tua última ação do que a primeira. Quais foram as ações da Ruth na história? Ora, ela foi com a sua sogra para para Belém. Ela abandonou seu pai, ela abandonou seus irmãos, ela abandonou sua terra. Chegando em Belém, ela cuidou da sua sogra, foi trabalhar. No primeiro dia que ela trabalhou, ela não saiu para beber água o dia todo, ela ficou caladinha ali no canto, trabalhando diligentemente. E por 2 meses ela fez exatamente o que tinha que fazer. Ela não arredou o pé. E Boaz olha para ela e fala, melhora esse seu ato do que os primeiros. Irmãos, no mundo fatalista, científico, materialista, no mundo acinzentado, não adianta fazer o bem, porque você sempre irá perder. Mas no mundo das fadas, no mundo do conto das fadas, o bem que é feito um dia sempre será recompensado. O que dizer da gata borralheira? O que dizer da bela e a fera? O que dizer da bela adormecida? O que dizer de Ruth e Boaz? Ele diz, você poderia ter ido nos homens mais jovens. Você poderia ter ido nos homens ricos. Você poderia ter escolhido um marido para você que você quisesse. Mas ao invés de escolher um marido para você de acordo com as suas paixões, de acordo com as suas vontades, você escolheu um marido de acordo com a lei de Deus.
Olha que coisa incrível, gente. No mundo científico tem que dar liga, tem que rolar a química. Olha o mundo científico como é. Você deve casar com quem? O mundo científico diz, com quem rolar uma química. É a ideia científica, causa e consequência. Você deve olhar, deve rolar uma química entre vocês, e aí vocês se casam, e aí serão felizes para sempre. Ah, e se a química não rolar, você troca. O mundo científico é assim. E no mundo do conto das fadas? Você não escolhe porque a pessoa é bonita, porque deu match. Você não escolhe por causa dessas coisas. Você escolhe baseado nos critérios de Deus. E por que Ruth escolheu Boaz aqui? Ou por que Noemi escolheu Boaz? Porque ele era rico? Porque ele ia mudar a história delas? Não. Porque ele tinha uma obrigação religiosa. Ele é o homem mais velho, ele não é o homem mais indicado para ter filhos. O homem mais indicado para ter filhos é o jovem, ele é mais viril. Mas ela escolhe não por critérios do mundo, mas por critérios bíblicos. E assim é no mundo real, que eu chamo de mundo das fadas, que Chesterton também chamava. Se a gente fizer o bem, vai ser recompensado. Ah, mas demora tanto. Mas será? Creia em milagres, creia na magia, creia na mágica, creia que esse mundo não é só forma e matéria, esse mundo é o mundo espiritual e que o bem semeado será frutificado em algum momento. Acredite que escolhas bíblicas são melhores do que escolhas do coração. Quando você escolhe um marido por causa de características bíblicas, ou quando um homem escolhe uma esposa por características bíblicas, essas características é que garantem o sucesso. E como eu disse hoje na escola dominical, do mesmo jeito que a gente nasce uma só vez, a gente deve se esforçar muito, muito, para tomar as escolhas certas, para se casar uma vez só. Noemi e Ruth escolhem Boaz por causa da Bíblia. Então o que Boaz vai dizer para ela? Você fez melhor agora do que você já tinha feito, filha. Agora, pois, versículo 11, filha minha, não ouse dizer que ele molesta essa mulher. Isso é quase uma blasfêmia. Ele diz, filha minha, não tenha receio. Tudo quanto disseste eu te farei, eu vou ser o resgatador, eu vou casar com você, filha. Todo mundo sabe que você é mulher virtuosa. E olha que interessante, ela chega viúva, pobre, fora da sua nação. Bastou 2 meses para o milagre acontecer. 2, 3, 4 meses. Vamos colocar 4 meses, porque é o tempo da colheita toda. 4 meses para ela deixar de ser a estrangeira sem nome, maldita e amaldiçoada, e se tornar a mulher virtuosa de Provérbios 31. E o autor bíblico é tão maravilhoso que se nós olharmos a estrutura dos livros na Bíblia hebraica, o livro de Ruth vem logo depois do livro de Provérbios. Na Bíblia hebraica é assim, termina Provérbios 31 e começa o exemplo da mulher virtuosa que é Ruth. É magnífico isso. É mágica. É milagre. Ruth foi uma mulher incrível, é verdade isso. Ruth não ganha reputação porque ela era mais bonita. E aqui talvez o texto deu uma invertida na história. Porque o que a gente pensa? O nosso mundo materialista, científico, o nosso mundo de causa e consequência. Quando a gente olha para esse texto, a gente imagina a mulher jovem, uma mulher de 20 e poucos anos, linda e maravilhosa e perfeita. Aí você vai dizer, é óbvio, essa mulher é uma modelo de outro país que está morando em Israel, está seduzindo e trazendo amores para si. Nós vamos ver que talvez o estereótipo de Ruth não é tão assim como a gente imagina. A gente já vai chegar até lá. Ruth não seduziu ninguém porque era mais bonita. Ela seduziu as pessoas porque ela era trabalhadora, porque ela amava a sua sogra, porque ela dava testemunho na cidade, porque ela servia a Deus. Irmãos, no mundo materialista você se dá bem quando você é esperto. Causa e consequência.
No mundo das fadas, você se dá bem quando você ama a velha viúva, quando você dá um beijo nela, quando você ama a velha senhora. Quando você trabalha colhendo espigas, o milagre acontece. E Boaz? Boaz foi um homem tão íntegro. E aqui, irmãos, se Ruth é um exemplo para as mulheres, Boaz é um exemplo para os homens. Boaz é íntegro até quando ninguém estava vendo. Eu tirei essa parte aqui do comentário do reverendo Hernandes. E o reverendo Hernandes conta uma história que eu quero reproduzir aqui para vocês. E a história é o seguinte: um pastor foi pregar fora do seu país e, tendo absoluta certeza que ninguém o conhecia, no meio do voo ele pediu uma dose de uísque. E tomou a primeira dose de uísque e pediu a segunda. E tomou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Quando a sua avó já estava mais para lá do que para cá, e ele já não sabia quem era Jesus, quem era Genésio, onde ele estava, ele pede a oitava dose. E a aeromoça diz: pastor, é melhor parar. Integridade é se manter fiel aos seus princípios quando ninguém te observa. Integridade é, mesmo tendo bebido um pouco de vinho, não se deixar levar pela embriaguez e dominar a mulher frágil que está aos seus pés. Integridade é saber respeitar a vulnerabilidade do próximo, sem manipulação. Olha o que Boaz faz. Irmãos, esse é um exemplo de homem íntegro. E eu digo a vocês, em nome de Jesus, copiem esse homem. Boaz era generoso. Boaz era leal. E então essa lealdade, essa generosidade, essa mulher que fez o bem, todo o bem vai ser recompensado. E aí você diz: tá bom, todos viveram felizes para sempre, deu tudo certo. Não, não é assim também. Eu não quero te fazer tolo. Eu não quero fazer com que você passe a acreditar no mundo das fadas, no mundo da magia. E aqui magia e fada não é no sentido pejorativo, tá? Vocês já entenderam isso desde o começo do sermão. Mas é bom dizer. Eu não estou dizendo que nesse mundo onde milagres acontecem dá tudo certo. Porque não dá. Tem percalços. Olha o versículo de número 12. Boaz diz: é bem verdade que eu sou resgatador. Mas eu não sei se você sabe, tem outro na fila. Tem um que é antes do que eu, diz Boaz. Ele é mais chegado do que eu. Como é que funcionava a ordem? Você só podia ser o resgatador, você só podia exercer o resgate, que era tomar a mulher viúva, fazer um filho com ela, manter a herança dessa criança, manter o nome do falecido. Você só poderia fazer isso se você fosse um parente próximo. E tinha escalas. Primeiro era o irmão, depois era o primo, depois era o primo de segundo grau, depois era o tio, e por aí ia. Você tinha uma lista de pessoas. Boaz diz: tem um na frente. Aí você diz: nossa, pastor, então não estou entendendo. Aqui parece que é causa e consequência, pastor. Aqui parece que dá tudo errado. Aqui parece que esse mundo é como o senhor falou. Parece que os milagres não acontecem, que não vão dar certo. Eu não quero trazer um spoiler, mas para consolar o seu coração, eu sugiro que você leia o capítulo 4 e veja o casamento dos dois. Eles se casam. Só que antes do final feliz tem percalços. E não é assim? A menina do sapatinho de cristal não perde o sapato? A abóbora que se transformou em carruagem não volta a ser abóbora. As vestes resplandecentes azuis não voltam a ser os trapos? Sim, mas não significa o fim. Antes do fim, percalços vão acontecer. Mas quando de fato o fim chegar, tudo será feliz, tudo será incrível, tudo será mágico, tudo será maravilhoso. Mas significa então que nesse mundo mágico nós temos percalços e só percalços? Não, nós temos inúmeros outros milagres. Versículo 13, fica essa noite aqui, diz Boaz.
Pela manhã eu resolvo esse assunto. Deita aqui. Não vai embora para casa de madrugada. Vai que alguém te pega na rua. Vai que alguém te judia. Vai que alguém faz algum mal para você. Fica deitadinha aí onde você está. Versículo 14. Deita aos meus pés até pela manhã. Eu vou te proteger aqui. Eu não vou tocar em você e não vou deixar que ninguém te toque. Quando chegar de manhã, vai embora antes de todo mundo acordar. Por quê? Porque se macularem o seu nome, será vergonha para mim e para você. Ninguém pode sequer pensar que nós fizemos alguma coisa aqui. Boaz diz, ninguém pode imaginar que nós namoramos. Não te toquei, eu não vou te tocar. Eu vou cumprir o rito religioso, mas ao mesmo tempo eu vou proteger a sua honra, eu vou proteger a sua memória, eu vou proteger a sua vida. Como é que termina o versículo de número 15? E aqui mostra um pouquinho de quem era essa Ruth. Disse mais, Boaz diz a ela, dá-me o manto que você tem sobre ti. Seguram, Ruth segura o manto, Boaz enche com 6 medidas de cevada, põe as costas, então ela pega e volta para a casa da sua sogra. Quanto dá 6 medidas de cevada? 36 quilos. Será que Ruth tem aquele estereótipo de modelo de capa de revista? Ou ela é uma mulher forte que consegue carregar na cabeça 36 quilos? Ela não é a mais bonita. Ela nem precisa ser. A beleza dessa mulher está na bondade do seu coração. E essa bondade do coração é premiada por Deus. Ela leva os 36 quilos, volta para casa e a história continua. Chesterton estava combatendo um espírito que tomou conta da gente. Talvez eu e você estejamos olhando para o Brasil e para o mundo com o seguinte pensamento: vai dar tudo errado. Tem guerra, tem rumor de guerra, tem eleição, eu não gosto do político A, do político B. Vai dar tudo errado. Porque sempre dá errado. Sempre deu errado. Não vai dar certo. O brasileiro só sofre, o brasileiro só padece, o brasileiro só é explorado. Não vai dar certo. Talvez esse seja o seu pensamento. Talvez você tenha brigado tanto na internet essa semana por causa do seu político de estimação, na expectativa de que um milagre aconteça. Mas, irmãos, Chesterton nos dá um baita puxão de orelha nessa manhã, e esse texto nos dá um puxão de orelha mais forte ainda. O crente acredita em milagre. E a gente acredita tanto em milagre, que a gente é capaz de dizer que se o político que eu quero não ganhar, pode ser que na segunda-feira um milagre aconteça. A gente deve acreditar tanto em milagre, que coisas inesperadas podem dar certo. Que pedidos de casamento feitos por mulheres à meia-noite podem dar certo. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você abandonasse de uma vez por todas esse jeito de achar que o mundo vai dar sempre errado, que o mundo te persegue, que você não é ninguém, que não acontece nada de maravilhoso e de misterioso. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você jogasse isso fora de uma vez por todas e passasse a viver, ou voltar a viver, acreditando em milagres. Como é que eu termino esse sermão? Eu ainda acredito em milagres. Eu ainda acredito na magia da vida. Eu ainda acredito que você aperta um botão numa urna, muda o Brasil, mas acredito que o Brasil muda sem que ninguém aperte botão nenhum. Eu acredito em casamentos que têm tudo para dar errado, darem certo. Eu acredito em mulheres que rompem com a sua pobreza e se transformam em rainhas. Eu acredito em homens bons que ainda protegem as mulheres e as crianças. Eu acredito em honestidade. Eu acredito em integridade.
Eu acredito que o bem que eu faço a uma pessoa desconhecida vai para um cofrinho lá no céu. E esse cofrinho mágico vai enchendo de boas ações. Eu acredito que vai chegar uma hora que vai dar tudo certo. Eu acredito que o final será feliz. Eu acredito que as histórias não são fadadas ao fracasso. Eu acredito que tudo pode ser novo, tudo pode ser diferente. Eu acredito que eu sou especial. Acredito que meu nariz é engraçado, porque Deus gosta de fazer narizes engraçados. Acredito que minha barba está branca e meu cabelo está branco, porque Deus gosta da cor da neve e eu não sei por que Ele quer fazer a minha cabeça igualzinha à neve. Eu acredito que a minha barriga cresce para eu continuar brincando que sou o Papai Noel das crianças. Eu acredito nessas coisas. Eu não acredito que a minha barriga cresce porque eu como demais. Eu acredito que ela cresce porque há um certo milagre que acontece nesse mundo. E a gente come e de maneira milagrosa a barriga cresce. Chesterton nos ensina que o mundo verdadeiro é cheio de magia. É cheio de oportunidades. É cheio de novas oportunidades. E é repleto de beleza, de bondade e de verdade. Eu acredito em milagre. E você? Acredita neles? Eu espero que sim. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, essa é uma história que a gente acabou de ler cheia de milagres. E não tem maldade. Ela é quase infantil, ela é doce. Não tem malícia. Não tem nada feio. É um homem protegendo uma mulher crente, um homem crente. Um Deus maravilhoso que faz com que cenários que estão fadados ao fracasso, histórias que um dia já aconteceram, modifiquem-se totalmente. Um Deus que transforma uma estrangeira, viúva e maldita, numa verdadeira princesa. Ah, Deus, por que a gente enxerga o mundo desse jeito? Tão frio, tão sem graça, tão óbvio, tão científico. Por que a gente perdeu a capacidade de sorrir quando o sol nasce? Por que a gente acredita que as coisas são como devem ser e que elas sempre serão ruins? Esse mundo é tão mágico, tão mágico. E a gente tem esse senso de magia, talvez lá no fundo do coração, que a gente acredita que se apertar um botão hoje, muda a história. A gente acredita em milagre. Só que o grande problema não é que a gente deixou de acreditar. Talvez que a gente deixou de praticar. Que o Senhor devolva a esses meus irmãos o senso de acreditar que o mundo real é tão interessante quanto o mundo das fadas. E que assim como no mundo das fadas, coisas sem sentido mudam histórias, no mundo real é assim também. E eu espero que um milagre aconteça hoje aqui nessa manhã. E qual é esse milagre? Que um sermão despretensioso de domingo possa mudar vidas para todo sempre. Tira de nós esse materialismo científico e devolva para nós a ética do mundo das fadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.